queremos, o que viemos buscar, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. E ela vem ao encontro da sua vida nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 12. Palavra do Senhor enviada ao seu coração. Ele encontra na esquina da sua vida desta noite, para fazer algo diferente, para abençoar a sua vida. Vamos ouvir, vamos receber, vamos meditar na palavra. E que a palavra penetre cada coração nesta noite aqui, todos nós diríamos amém. Ouçamos a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, vamos ler do verso 15 ao verso 21. Palavra do Senhor, diz assim a narrativa. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Narrativa aqui então do Evangelho de Mateus, deste momento do ministério de Jesus, quando então o Senhor mais uma vez manifesta o seu poder, messiânico, Filho de Deus, através destas curas e sinais, mas também quando ele adverte, dizendo que não dissessem quem ele era. E aí, em seguida, Mateus cita o profeta Isaías, capítulo 42 de Isaías, para explicar essa atitude de Jesus, quando ele diz, não digam a ninguém quem eu sou. E ele cita esse texto maravilhoso de Isaías, um dos textos de Isaías que fala sobre o que é conhecido como o servo sofredor, Jesus Cristo, o Rei eterno, também chamado de Leão, vitorioso para sempre, mas também conhecido entre nós, manifestado entre nós como servo sofredor. E o texto aqui então citando Isaías, o profeta que havia falado 700 anos antes de Cristo, diz assim no verso 18, eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado. Esta frase soa dos céus quando Jesus é batizado. Se lermos o batismo de Jesus em Mateus mesmo, a voz do céu, Deus diz, eis o meu servo, ou o meu filho, a quem escolhi o meu amado. E diz mais, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Do que é que você precisa nesta noite? Do que é que eu preciso nesta noite? Antes que você comece a fazer a sua lista, talvez já fez hoje de manhã, deixe-me dizer que tudo isso que você tem na sua lista pode ser verdade, mas primeiramente, acima de tudo, o que é que eu preciso, o que é que você precisa nesta noite? Compaixão. Compaixão. Nós carecemos de compaixão mais do que qualquer outra coisa. Urgentemente precisamos de compaixão. O que seria de nós se não encontrássemos ou se não encontrarmos compaixão? O que é que nós faremos? O que será feito de nós se não encontrarmos compaixão? Andamos num mundo difícil, muitas lutas. O mal bate em nós e bate feio. Consequências vêm em nossas vidas. O estrago é grande. Dores no corpo, dores na alma,
e um futuro que nos aguarda para o quê? Senão para uma destruição e para o nada. Ou nós encontramos compaixão, ou essa luta que nós enfrentamos hoje e a perspectiva da nossa existência se reduz a um absurdo e nós não temos para o que ou como apelar. Bem, alguns talvez apelariam o seguinte: podemos apelar para Deus, mas desde que nós consigamos satisfazer as exigências da justiça de Deus para conosco. Somos falhos, somos devedores, então nós precisamos de alguma forma compensar isso diante de Deus. Isto é uma proposta onde a compaixão não existe. A única coisa que existe é a justiça, que há de ser merecida pelos nossos esforços. E quantos estão vivendo nesses dias desta forma? Lembro-me uma vez de estar num lugar de peregrinação religiosa e havia uma escada longa e vi pessoas subindo aqueles degraus ásperos, de joelhos e alguns sangrando. Seria este o caminho para nós? E quando chegavam lá em cima, encontravam então a compensação de todas as suas necessidades, falhas e fracassos diante de Deus? Não, sempre algo está faltando. Eu e você sabemos que nós podemos nos acabar em atos compensatórios e nós nunca chegaremos àquilo que nós precisamos. A verdade é que nos sentimos pequenos, nos sentimos oprimidos, muitas vezes estraçalhados. As lutas são grandes, as dores, alguns nesta noite aqui certamente muito oprimidos. E o que nós precisamos é de compaixão. E diante do nosso futuro, nossa existência toda, nós sabemos que nós devemos muito, devemos numa medida que nunca poderíamos compensar. E se nós não encontrarmos compaixão, como encontraremos sentido, direção e sustento para a nossa caminhada? Bem, alguns apelam para um Deus que nos encontra em justiça, essa justiça que existe uma compensação essa que não responde às nossas possibilidades e necessidades, porque nós nunca poderemos chegar lá. Nós precisamos de compaixão, um Deus de compaixão. Bem, alguns procuram buscar de outra forma, pensam que num caminho onde nós haveremos de tratar a vida como uma ilusão e nós precisamos escapar disto, então chegarmos a algum tipo de unidade metafísica ou teológica. Se você for ao hinduísmo, eles vão lhe dizer que você então nasce destinado a uma forma de viver e talvez algum dia você consiga, através de muita transmigração da alma em muitos corpos, chegar um dia a sair dessa situação e então se unir novamente à divindade. E você há de desaparecer e ser apenas com a divindade, você não será mais. E enquanto estamos aqui, então, o que sobra para nós, se não aguardar e alguns esforços religiosos e sofrer e aguentar o que nós estamos vivendo. Ainda recentemente, sentado a uma mesa com uma artista francesa, artista plástica francesa, e ela argumentava comigo sobre a sua peregrinação espiritual, e ela está nessa vanguarda europeia que toda está muito voltada de lá para o Oriente e a Ásia, buscando nessa dimensão hindu uma resposta. E falando das suas meditações, logo percebi que ela está no politicamente correto, envolvido na onda, mas não entende realmente o que está envolvido no hinduísmo. E queria falar para mim, inclusive, de como isso era a resposta para as massas. E a pergunta é, se aquilo é a resposta, por que, por exemplo, a Índia, onde se pratica isso há milhares e milhares de anos, há tanta injustiça, pobrezas em milhões, e ninguém se posiciona contra, a não ser uma minoria influenciada pelo Ocidente. Nunca surgiu um movimento nativo na Índia para a justiça social. E lá estão essas pessoas numa situação terrível. Ainda recentemente tivemos aqui uma pessoa que trabalha com missões, e entre uma das castas lá, considerada mais baixa, sujeita a uma condição terrível, e eles aceitam isso. Por quê? Uma visão de uma espiritualidade que entende que aquela situação que você está vivendo deve ser vivida como é, um destino seu é preciso. Onde está a compaixão aí?
O que dizer para essas castas lá, a não ser que este é um fatalismo, determinismo das suas evoluções, ele tem que se sujeitar a isso. É compaixão isto. E um aguardar, não aguardar, que não se sabe onde vai dar, quando, como. Ou talvez na versão budista, que é semelhante, mas partindo, abandonando a visão teológica, parte para uma visão extremamente filosófica. Buda não cria em Deus, ainda que o budismo popular fala em Buda, inclusive, como um Deus, mas Buda mesmo não tinha esse pensamento. E o budismo vai falar também de uma unidade com o todo, como o hinduísmo, mas não na visão teológica de que o todo, então, seria uma divindade, mas no sentido de uma unidade metafísica, abstrata. E também nós haveremos de trilhar as nossas peregrinações, aqui de transmigração da alma, reencarnações, e quem sabe um dia chegaremos lá. Onde está a compaixão aí? E se não houver compaixão, o que faremos? A Bíblia vem falando de um servo sofredor. E a grande verdade desse texto é que Cristo lhe acolhe em compaixão. Se há alguém cansado aqui nesta noite, se há alguém sobrecarregado e oprimido, Cristo lhe encontra, lhe acolhe em compaixão. Algo que você não vai encontrar em lugar nenhum a não ser nele. Deus vem a você nesta noite para lhe falar e lhe encontrar e lhe estender compaixão. Alguém talvez sentindo os anos passados, quem sabe chegando os anos adiantados da velhice, aquelas perguntas da vida mais adiantada, o Senhor vem ao seu encontro com compaixão nesta noite. Talvez alguém enfrentando as dores de um mundo transtornado pelo mal, relacionamentos rompidos, a dor, a quebra, do abandono, a solidão, do desentendimento. O Senhor veio ao seu encontro com compaixão. Alguém aqui nesta noite, olhando para um momento desafiador na sua vida, não sabe o que vai ser do amanhã, o Senhor tem compaixão para você. Talvez no seu físico você sofre a realidade de um mundo transtornado que lhe atinge, inclusive no seu corpo. O Senhor tem compaixão para você. Cristo é a revelação de Deus em compaixão para todos nós nesta noite. E diante dessa existência nossa num mundo tão absurdo, e de uma vida tão fugaz e passageira, e onde nós sentimos a nossa culpa e o nosso estado nada adequado diante de Deus, Deus vem em Cristo para nos estender a compaixão eterna. Nesta noite o texto diz a você, encontra você onde você está, para dizer: Cristo lhe acolhe em compaixão. O Deus que se manifesta em Cristo, conforme as profecias do Velho Testamento e se cumpre nele, é o Deus da compaixão. Cristo lhe acolhe em compaixão, se identificando com a sua pequenez. Como nós nos sentimos pequenos diante deste mundo, da nossa história, do nosso universo. As adversidades são muito grandes, as questões do amanhã são enormes, a questão da eternidade é intransponível, sentimos o nosso estado aquém, sentimos a nossa culpa, sentimos nosso caminho falho, sentimos a nossa incapacidade de controlar qualquer coisa no amanhã. O amanhã pode parecer muito sombrio, porque o é para nós, mas nesta pequenez que nós temos e sentimos e vivemos, Cristo se identifica conosco. Aqui ele é apresentado como servo sofredor. Cristo é falado e então profetizado no Velho Testamento em duas formas: como leão, como vitorioso eterno, e também, às vezes, como servo sofredor. Nós conhecemos o Cristo, vitorioso eternamente, o Rei dos Reis, o Leão de Judá. E Ele é isto. E nós haveremos de ver isto ainda, diz a palavra de Deus. Mas quando Ele andou entre nós, conforme as profecias do Velho Testamento se cumpriram nele, Ele andou como servo sofredor. Isaías 42 fala disto, Isaías 53 fala disto, fala como uma ovelha muda levada ao matadouro pelos seus tosqueadores. Servo sofredor. Cristo é conhecido como homem de dores. Ele vem como servo sofredor. Ele vem para andar conosco e ser um entre nós, não para ser alguém acima e além inacessível, e alguém que não conhece o que nós somos e não pode tomar o nosso lugar.
mas alguém que toma o nosso lugar, inclusive se tornando um conosco como sofredor neste mundo, e inclusive mais sofredor do que nós, e sofredor a um ponto que nós não podemos sofrer. E o último sofrimento é a cruz, o servo sofredor. Nos dias de Jesus Cristo, dominava a expectativa em Israel do messianismo triunfalista, o Messias que viria para derrotar todos os inimigos de Israel, os inimigos políticos, inclusive o Império Romano que dominava com seu poder tremendo. E esse Messias haveria de liderar Israel, então, numa revolta e numa vitória, e instalar um novo governo ali. Olhando para as profecias do Velho Testamento que falavam do Messias vitorioso, esquecendo aquelas que falavam do servo sofredor, focando apenas no Messias vitorioso, criaram essa expectativa. Então o povo esperava isso. Quiseram uma vez, inclusive, coroar Cristo como rei, e ele precisou escapar. Não haviam entendido que este era o momento não para o Messias vitorioso, o leão de Judá, o rei dos reis, mas é a hora do servo sofredor. Por isso Jesus Cristo diz e adverte ali: não digam a ninguém quem eu sou. Viram a manifestação dele. Jesus Cristo estava segurando qualquer iniciativa popular que o confundisse com um vitorioso político social. E perdesse de vista, não passasse pela visão dele primeiramente como o servo sofredor. E aí então é que o texto diz, ele não discutirá, ele não gritará nas ruas. O que quer dizer esse texto? O que quer dizer essa expressão? Que Cristo nunca argumentou com ninguém? Não. O que se está dizendo? Jesus nunca saiu em fanfarra, nem em posição de poder marchando pelas ruas. Aquele que levantaria o movimento de massas, aquele que iria contratar todo o poder da mídia para então angariar seguidores no sentido de um movimento político e social de poder humano, disputa de poder neste mundo, de homem com homem. Não discutirá nem gritará, como eu e você. Nos sentimos tão limitados, impotentes, olhamos inclusive à nossa volta, para não falar de mundo, ainda nem falar do nosso país, ainda nem falar da nossa cidade, mas do nosso próprio círculo ali. Nos sentimos tão pequenos, as injustiças, as imperfeições, dentro do nosso próprio ser, as coisas acontecendo em nosso corpo. Nos sentimos sem poder, sem recursos. Cristo é o servo sofredor, aquele que vem para andar com gente como eu e você e marchar ao lado de nós em toda essa impotência, em toda essa impossibilidade. Cristo vem para andar perto, muito perto, porque Ele é o próprio servo sofredor. Então, Cristo manifesta a sua compaixão, Cristo lhe acolhe na sua compaixão, primeiramente se identificando com a sua pequenez. Ele não é o grande e glorioso que não sabe quem você é, o que você vive. Ele partilha conosco e partilhou isso de forma muito séria e real. Então Cristo lhe acolhe na sua compaixão, oferecendo-lhe uma graça universal. Anunciará, diz o verso 18, justiça às nações. Talvez para você isso não tenha nenhum peso muito grande, mas estas duas palavras, as nações, é de uma importância tremenda e maravilhosa para nós hoje à noite. Mateus escreve focado, sabemos disso pelos textos, os eruditos nos argumentam isso muito bem, ele escreve focado para os cristãos de origem judaica. E ele cita agora o profeta Isaías e diz para eles, anunciará justiça às nações. E esse judaísmo que eu já citei, que tinha este anseio por um Messias político-social, era também um judaísmo que pensava muito num Messias que seria o vitorioso por eles, judeus. E agora vem o profeta Isaías, ou melhor, veio no passado, e agora Mateus citando e fala, anunciará a justiça às nações.
O que há de importante nisso, o que há de grande nisso para mim e para você, em nossa pequenez, em nossa necessidade de compaixão? O que há de maravilhoso aqui é que Cristo sim veio para os seus, os judeus, mas Ele veio também para todos os povos, meu irmão, minha irmã, e por isso Ele veio para mim e para você, veio para mim e você, inclusive nesta pequenez, impotência que nós temos. Para as nações, quer dizer para todos nessa condição que é nossa, seja qual for, inclusive nessa pequenez, nesse estado nosso. Mas Ele vem para anunciar justiça. E aí precisamos entender a mensagem do profeta Isaías e depois de Mateus. Justiça não no sentido de julgamento. Porque o julgamento já aconteceu, diz João. Nós todos já estamos julgados diante de Deus. Não há ser humano que já não esteja julgado diante de Deus. Diz a palavra que todos nós já estamos julgados. As pessoas às vezes não entendem o Evangelho porque não entendem isto. Cristo vem justamente para nos resgatar do julgamento de Deus. A sentença já foi dada há muito tempo. Somos culpados, somos devedores, somos condenados. Mas agora Deus vem em Cristo anunciar a justiça não no sentido de julgamento, mas de retidão possível. Esse é o sentido aqui. Cristo vem para anunciar a nós, a todas as nações, a todo mundo, de que eu e você podemos nos acertar com Deus apesar de quem somos, na nossa pequenez, no nosso estado oprimido, nas nossas falhas, nos nossos fracassos e nas dores consequentes disto, e no mundo assim, sofredor também por causa da injustiça humana, o pecado, a distância de Deus. Agora vem então Cristo, Deus em Cristo, lhe acolhendo em compaixão. Como? Oferecendo uma graça universal. Uma graça que não conhece distinção e limites, mas que é oferecida a todos, inclusive a você. Você que talvez se sinta tão indigno, tão oprimido, tão para baixo, tão menor. É para você, é para todas as nações, para todos. Cristo lhe acolhe em compaixão. Cristo lhe acolhe em compaixão, tratando a sua prostração com misericórdia, então. Como é que Cristo, então, o servo sofredor, que anuncia a graça universal, trata comigo, trata com você? Duas frases maravilhosas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Louvado seja o Senhor por isto. O que é o caniço quebrado? À beira do brejo. Já viu o caniço? Aquela planta que cresce reto, cujo caule é fino, oco por dentro, frágil, muito frágil. E o vento um pouco mais forte bateu e quebrou. Não precisou muito vento. Quebrou. O pavio foi aceso e a chama era enorme, mas a fonte de energia, seja lá qual fosse, se foi. E o pavio agora, então, já não tem mais fonte de energia. Sobrou uma brasa na ponta dele e ele fumega, como que agonizando. Acabou tudo, os recursos se foram. Mas é dito aqui que ele não vai quebrar o caniço rachado. E ele também não vai apagar o pavio fumegante. Há alguém aqui nesta noite que é um caniço rachado? Há alguém aqui nesta noite que é um pavio fumegante? Deixe-me dizer, a palavra diz que o Senhor vem em Cristo não para quebrar aquilo que já está rachado, e muito menos para liquidar o que sobrou nesse pavio. Ele vem para fazer ao contrário, então, é o que está implícito no texto. E ele vem para fazer o quê? Ele vem para levar a vitória à justiça. Cristo lhe acolhe na sua compaixão, tratando a sua prostração com misericórdia.
Você está aí sentindo-se como esse pavio? Você está se sentindo como esse caniço rachado? Cristo vem com misericórdia. Ele não vem para dizer, dá o golpe aí de misericórdia. Esses tempos atrás, estava com meu neto Lourenço e lá tinha um bicho que estava ferido, um pequeno inseto, e se arrastava ali. Mostrei para ele, ele num segundo, antes que pudesse fazer qualquer coisa, levantou o pé e esmagou. Fazemos isso, não é? Com facilidade. Não o Senhor conosco, glória a Deus por isto. Ele não vem para liquidar com um golpe de misericórdia. Diz o texto que ele faz diferente. Você está aí prostrado, você está mergulhado nessa situação, você sabe que você é pequeno diante desse universo, da existência, da história dos anos, do que vem na eternidade, deste momento mais difícil, sofrimento. Me sinto muito pequeno, me sinto prostrado. Pavio fumegante. Ele não vai apagar. Ele trata com misericórdia a sua prostração. Cristo lhe acolhe em compaixão, então garantindo-lhe que virá a justiça. Sim, aqui justiça no sentido então de finalmente colocar tudo em ordem, reto, conforme a vontade perfeita de Deus. Um mundo onde não há justiça, um mundo que é marcado pela injustiça, o domínio do mal, até nas coisas físicas, até no nosso corpo físico, mas como consequência, primeiramente, dominado pelo mal nas questões espirituais, manifestado na sociedade, até nos relacionamentos familiares. As coisas não estão em ordem, a injustiça domina. Mas ele lhe acolhe com compaixão, tratando você, a sua prostração com misericórdia, garantindo que lhe virá a justiça, até, diz o verso 20, até que leve a vitória à justiça. Meu irmão, você sofre neste mundo, você se sente pequeno demais, derrotado, quem sabe até. Mas o Senhor está olhando por você, pavio fumegante. Está olhando. E ao mesmo tempo, Ele conduz a história. E um dia ainda, as coisas não serão mais como são hoje. Glória a Deus por isto. E toda a tristeza, lágrima, mal, dor e sofrimento. E a nossa falha e fracasso tão marcantes terão ficado para trás. Glória a Deus. Garantindo que virá a justiça até que leve a vitória à justiça. Ainda talvez caminhando como um caniço rachado, já pronto a ser liquidado. Mas não será liquidado até que Deus endireite tudo isto. E aí nós temos então o servo sofredor. Falando agora então também do Rei dos Reis, aquele que será vitorioso para sempre. Deus lhe acolhe em compaixão em Cristo. E finalmente dando-lhe razão para a esperança. Se é, como diz aqui, que Ele nos acolhe nessa compaixão, nestas formas de compaixão, inclusive nos garantindo que virá a justiça. Nesta compaixão de Deus em Cristo nós encontramos razão para a esperança. Está difícil o seu momento, a hora é escura, a hora é pesada. Você olha para Cristo, olha para a compaixão dele nesta forma ampla e completa que o texto diz, e você encontrará razão para a esperança. Diz o verso 21, então, as nações porão nele a sua esperança. Ou as nações olham para Cristo e a esperança nele, ou não há esperança. E nações aqui muito mais do que sistemas de governo, mas no sentido de povos, as pessoas das nações. Este grupo universal que foi alcançado por esta graça universal, desta compaixão. A esperança para o ser humano está somente em Deus revelado em Cristo, porque só ali há compaixão. Só ali há o servo sofredor que chega aí à cruz por nós e tomar sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, nossas culpas, de uma forma absoluta,
para que eu e você possamos ainda entrar no reino onde a justiça, onde as coisas estão exatamente como devem ser para todo sempre. E aí nós temos razão para a esperança. Todos os povos, todas as nações, eu e você. A hora é difícil. Lembre-se da compaixão de Jesus Cristo. Enche o seu coração de esperança. Enche o seu coração de esperança. O Senhor está olhando pelo pavio que fumega, pelo caniço rachado. Está olhando enquanto Ele também guia a história. E Ele é maior do que a história. Poderoso, Leão de Judá, Reis dos Reis, mas também o servo sofredor que trata com todo cuidado você, pavio fumegante. Cristo lhe acolhe em compaixão. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.